Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain. Nothing's worrying me. O Cantinho da Amizade de hoje, estou até mostrando a câmera aqui. Ele veio do Sergipe, então tem que mostrar ali e tal. O Cantinho da Amizade de hoje vai contar uma história belíssima. A finalidade desse programa é contar a história dos filhos queridos dessa terra, que nós amamos, admiramos muito. Esse é um filho querido. Quando ele aportou em nossa cidade, a nossa cidade mandava na cidade que ele governou por várias vezes. É verdade, era bairro da cidade, depois era distrito e depois virou bairro, aquela coisa toda, e depois virou cidade. Está aqui para contar a sua história. Esse tem história para contar. É brincadeira, tetracampeão de eleição. O que ele ganha de eleição também é brincadeira. Está aqui para contar a sua história. Esse filho querido de Sorocaba, de Votorantim, e da região metropolitana do estado de São Paulo, que é comandada por Sorocaba, que é a capital dessa região, e que é comandada pela arquidiocese do Dom Júlio, que é São Paulino roxo e está com a cabeça ardendo, porque o São Paulo não conseguiu ganhar do Corinthians. E está uma teta, hein? O time do Corinthians é bravo. E está aqui para contar a sua história o nosso querido Erinaldo Alves da Silva, uma criatura extraordinariamente querida por todos nós sorocabanos e por todos os votorantinenses, todas as pessoas ligadas também ao mundo político e que tem um carinho muito especial por esse menino que nós admiramos muito. Erinaldo, é uma honra tê-lo aqui, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Desidério. Eu é que, mais uma vez, externo meus agradecimentos de estar aqui com você. A gente tem tanto tempo caminhando junto, enfrentando juntos as dificuldades, os problemas da vida, mas de vez em quando a gente se encontra para contar a história, para falar dos problemas vividos, que, afinal de contas, isso acaba sendo, se tornando, tomando importância para a gente, principalmente para aqueles que vêm depois da gente, sentir o que a gente passou e, quem sabe, dar algum exemplo, né? Perfeito. Erinaldo Alves da Silva. O Erinaldo rompeu o mundão do Sergipe e veio cair nesta região de Sorocaba. Como é que foi o menino Erinaldo, o que sonhava o menino Erinaldo Alves da Silva? Bom, Desiré, como você disse, a minha história ela é meio complicada, comprida, né? No início da década de 50, a situação no Nordeste sempre não era uma situação boa. Alguns tios meus vieram aqui para Votorantim, distrito de Sorocaba. Sim. E 2 deles já trabalhavam na fábrica de cimento quando convidaram meu pai para vir para cá. Naquela época nós éramos em 6 filhos. Sim. E o meu pai resolveu vir para cá já com um acerto de emprego na fábrica de cimento. Ficou 1 ano trabalhando. Quando teve a primeira férias, ele foi para Sergipe, para Cedro de São João, onde a gente morava, e nós viemos para cá. Na época nós levamos 8 dias de viagem, claro que pernoitava em alguns lugares, mas levamos 8 dias para chegar de Cedro de São João aqui em Votorantim. Pau de arara, não? Não, trem. Ah, de trem? De trem. Ah, cobriu com trem. Trem. Agora, o menino Erinaldo Alves da Silva, quem foi a sua primeira professora aqui no território de Sorocaba? Bom, quando meu pai veio, que nós ficamos 1 ano, minha mãe, evidentemente, a atividade principal era a agricultura e as mulheres mais bordado. Então, minha mãe ficou fazendo aquele serviço e eu, embora pequenininho, já tinha curiosidade de ir para a escola. E tinha uma escola perto da minha casa. E naquela oportunidade eu já passava de vez em quando na escola. Menino ainda, pequenininho, mas eu gostava de participar da escola, via a professora falar e tal. Então essa foi o primeiro contato que eu tive assim. E aí quando eu vim aqui para Votorantim, já no ano seguinte, que nós chegamos no final do ano, no ano seguinte eu já fiz a matrícula na escola Comendador Pereira Inácio.
E lá eu fiz todos o grupo escolar, né? Isso. E fiz o grupo escolar, depois eu fiz o ginásio no mesmo prédio, porque não tinha prédio de ginásio na época, o grupo passou a funcionar à noite, que foi o ginásio estadual de Votorantim, que depois deu origem à Escola Daniel Verano. Depois eu terminei o colegial, o ginásio, vim para o Instituto de Educação Júlio Prestes de Albuquerque, onde fiz o curso de normalista, curso médio normalista. Depois vim para a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Sorocaba, fiz o curso de Geografia e Pedagogia. Agora, não vou perguntar qual foi o melhor professor que você, nessa sua caminhada de largas passadas, por sinal, mas a primeira professora, ou o primeiro professor, o senhor se lembra do grupo escolar? A primeira professora, como eu disse, chamava-se lá da minha cidadezinha, chamava Dona Miralda. Foi a primeira professora com quem eu tive contato. E quem que deu a reguada primeiro? Eu não me lembro. Eu não me lembro. Aqui na escola? Não, eu acho que não, mas também não era santo, né? Não era santo. Porque eu era tímido, evidentemente, a gente, quando chega molequinho, principalmente sofrido, viajado, tal, toda aquela dificuldade, você é meio... Mas eu não me lembro que pelo menos em grupo escolar, acho que não. Agora, esse bom sergipano, quando aportou em Sorocaba, Votorantim e tal, foi caminhando, formando a sua amizade infantil e tal. Quem foi o seu primeiro grande amigo eu vou falar Sorocaba, porque Votorantim ainda pertencia a Sorocaba. Olha, Desidério, eu tive vários amigos que vieram, que a gente, ainda hoje, de vez em quando, a gente encontra com alguns elementos que fizeram parte da nossa infância. Mas, como eu disse, eu tive uma vida bastante agitada. Com 9 anos e meio, ainda fazendo grupo escolar, eu fui trabalhar em um bar. Ah, é? Certo. E dos 9 aos 14 e meio, eu fiquei 5 anos trabalhando em um bar. Eu era tão pequenininho que tinha que ter um tablado para mim poder alcançar o balcão. Olha que interessante. E nos primeiro e o segundo ano que eu trabalhei lá, eu ainda estava fazendo o grupo escolar. Quando terminou o grupo escolar, aí eu começava a trabalhar meio-dia, da meio-dia às 7, 8 horas da noite. Nossa. Depois, quando terminou o grupo escolar, eu comecei a trabalhar cedo. E esse bar, durante algum tempo, ele abrigou o único telefone público que tinha no distrito de Votorantim. Olha. Então eu comecei a abrir esse bar às 5 horas da manhã, recebi o pessoal que saía da terceira turma da Votorantim, já fazia alguma coisa para ele, assava um bife na chapa, fazia alguma coisa, e ficava até tarde trabalhando. Certo? Naquele tempo, esse bar que eu trabalhei era na rua Sorocaba, e naquela região era um lugar assim, era praticamente o lugar com maior concentração comercial. Tinha o armazém do SESI, tinha o posto do IAPI, tinha o sindicato, tinha a padaria, tinha açougue, a festa junina um pouco mais aí embaixo que acontecia. Então era um lugar que a gente vivia envolvido com todas as coisas. E cidadezinha pequena, todo mundo sabia o que acontecia com todo mundo. Então eu tive uma experiência naquele tempo bem diferente, talvez, dos meninos comuns. Então, com 9 anos e meio, trabalhando já com horário marcado, depois eu fui para a Metidieri. Trabalhei da Metidieri dos meus 14 anos e meio, saí da Metidieri já para assumir como chefe de gabinete e vice-prefeito de Votorantim. Só que eu tenho algumas coisas, por exemplo, quando eu fui trabalhar, o meu salário era salário menor, metade de um salário mínimo. Com 15 anos de idade, eu comprei meu primeiro lote de terreno na rua Rogério Pécora, em Votorantim. Olha que loucura. Certo. E estudei muito tempo, mas meu pai e minha mãe nunca precisaram ver um caderno meu, nem ver que nota eu tirava. Foi uma decisão que eu tomei na vida. Se eu quisesse ser alguém, eu teria que me esforçar e procurar melhorar cada vez mais, senão eu não teria muito o que fazer na vida.
Então eu encarei a vida com seriedade, e a minha vida me conduziu para dois caminhos. O magistério, que eu aprendi a gostar e me dediquei e fiz isso para me tornar um profissional da educação. E o outro lado foi minha tendência natural. Quando eu era pequenininho ainda, lá em Sergipe, tinha um salão onde tinha um serviço de alto-falante, onde os políticos se reuniam. Eu ia de vez em quando visitar lá, sondar como é que era o movimento. Quando eu era moleque, que tinha aqueles comícios lá em Votorantim, no Jardim Bolacha, naquele tempo, eu ia assistir comício. Era uma tendência. E com 16 anos eu fazia parte do Grêmio Escolar. Quando começou a movimentação da campanha da emancipação de Votorantim, eu me engajei na campanha também. E vivenciei todo aquele ambiente, certo? Eu ainda lembro, quando era criança, na frente do bar tinha uma farmácia. O dono dessa farmácia chamava-se Armando Benedetti. E ele era amigo do Armínio Vasconcelos Leites, que tinha uma farmácia na Nogueira Padilha. E o Armínio foi vereador várias vezes. Sim. O Armando Benedetti me pedia para, depois que eu saísse do horário de serviço, fazer entrega de propaganda do Armínio naquela época que eu era criança. Então você entrou na política. Eu vivenciava, depois ajudava o Juvenal de Campos, que tinha sido vereador por Sorocaba, depois foi deputado estadual. Então eu gostava, e gostava mesmo. Quando veio a emancipação, que deu certo a emancipação, eu até ensaiei a possibilidade de sair candidato a vereador na primeira eleição com 18 anos. Depois não deu certo, tudo bem, aí era ainda o período pluripartidarismo, né? Depois veio a Revolução, extinguiu os partidos, e o dono desse bar que eu trabalhei me inscreveu no MDB, que na época era chamado Mandabrasa. E era oposição. Certo, é. E aí eu me inscrevi, mas não tinha tempo, eu estava estudando e tal. Até que quando chegou a segunda eleição, o Luiz do Patrocínio Fernandes, que era presidente do Sindicato dos Têxteis, estava buscando um candidato a vice com ele, folhando os filiados, encontrou o meu nome e veio fazer um convite para mim. Daí começou a história. Agora, o que o pai do Irinaldo queria que o filho fosse? O que a mãe do Irinaldo pensava? Ô, Naldinho, eu quero que você seja o quê? Olha, meu pai e minha mãe, eles foram pessoas muito humildes. Sim. Eu acho que a maior aspiração deles era que nós fôssemos pessoas de bem, que a gente se esforçasse para prosperar na vida, mas eles não definiam metas para a gente. Minha mãe, é o que eu disse, nunca, nem meu pai nem minha mãe pegou um caderno para mim, para ver as notas que eu tive, mas nunca deixou de me dar as condições para estudar. Ambos, tanto meu pai como minha mãe, insistiam para que a gente estudasse. Agora, é claro que aliado a esse estímulo de pai e mãe e a decisão minha de compreender que se eu... Era braba a vida. Eu, molequinho, eu fiz de tudo. Eu levava coisa para feira, levava as marmitas na portão de fábrica, ia buscar pão no armazém, entreguei leite, fiz um monte de coisa. Então, é isso. Não, se você quiser melhorar, você tem que levar a sério os estudos e procurar melhorar na vida. Então, foi uma junção de preocupação de pai para que a gente tivesse um caminho bom na vida e a preocupação íntima minha de entender que se eu quisesse eu teria que me esforçar para conseguir. Agora, prefeito Irinaldo, o eterno prefeito e tal, conta pra gente o seguinte, naquele tempo o Votorantim era longe do centro de Sorocaba, né? Hoje tem a mesma quilometragem, mas parece que ficou mais próximo de Sorocaba, tal, pelas condições normais que os senhores prefeitos de Sorocaba e Votorantim proporcionaram. Tal, ponto final. Você, quando era jovem, ia namorar as meninas de Sorocaba ou namorava as menininhas de Votorantim? Olha, para a sorte nossa, quando eu comecei, né, nós tínhamos 2 meios de transporte. Sim. Era o bondinho. O bonde. E era o rodoviário mesmo dos ônibus, que há muito tempo, desde que a gente se conhece, tinha o transporte de ônibus de passageiro
para Votorantim e Sorocaba. Mas a condição de Sorocaba como cidade maior, ela era o chamariz, ela era a atração. Então você, em fim de semana, vinha passear em Sorocaba, vinha para o cinema em Sorocaba, isso havia o comércio. E, aliás, o que foi durante muito tempo um mal para Votorantim, em termos comerciais, que foi Sorocaba absorver o comércio de Votorantim, hoje é um bem. A conurbação está fazendo com que o comércio de Sorocaba entre em Votorantim. Você pega na Avenida Gisele Constantino, hoje você já encontra lojas que teriam um vínculo grande com Sorocaba, na Avenida 31 de Março, na Otávio Augusto Rangel. Então está havendo uma conurbação muito grande, e isto hoje, o que no passado cerceava o desenvolvimento de um comércio local, hoje é um fator predominante em termos de desenvolvimento do comércio local de Votorantim. Entende? Então, o que se desenha daqui para frente é que essa conurbação se intensifique e que as duas cidades, dentro de algum tempo, tenham um núcleo quase que comum. É liso, que nem uma lambarina em correnteza, hein? Não disse se você ia namorar em Sorocaba ou namorar em Votorantim. Como é que foi a cantadinha para você namorar a sua primeira namoradinha, que hoje é a sua esposa? Onde eu trabalhava no bar, como eu disse, a avó da Amália, eles moravam em uma chácara quase em frente ao bar. A família Trinca. E eu passei a ter um conhecimento com a família, vínculo com a família, daí o resto aconteceu. E deu certo. Não precisou vir aqui na Praça Coronel Fernando Prestes no FUT? Não, eu vinha com frequência, era comum a gente vir, Cine São Bento, São José, Caracante, que era, né? Era comum, o de Santa Rosália também, e a gente... Entende? Eu vinha, era comum a gente vir naquele tempo que você vinha desse jeito que você está aí, paletó, gravata. Sim, porque hoje é que o pessoal é mais liberal, mas naquele tempo era tudo meio formalizado, tudo. Agora, para o sorocabano votorantinense Rinaldo, qual Sorocaba era mais bonita? Aquela Sorocaba sua que Votorantim pertencia, ou a Sorocaba de hoje que não pertence mais para Votorantim? Votorantim não pertence mais para ela? Sabe, Desidério, eu acho que cada tempo é o seu tempo, certo? É claro que existe um saudosismo. Sim. Isso se aplica a Votorantim nossa do passado e a Sorocaba do passado. Quando eu terminei meu ginásio, meu grupo escolar, não tinha ginásio em Votorantim. Eu vim fazer escola de datilografia, São Paulo, aqui em Sorocaba, na Rua da Penha. Certo? Então, a gente se envolvia com os problemas. Eu só não vim fazer o ginásio porque eu estava pintando o ginásio para o Votorantim, e evidente que eu preferia estudar em Votorantim por um monte de razões, né? Mas eu acho que tanto Votorantim como Sorocaba, como aquele burburinho das fábricas, aquele movimento, aqueles bondes, aqueles ônibus transportando e o fim de semana, que mudou tudo, né? Sim. Antigamente, sábado e domingo, você não podia, se você ficasse em casa sábado e domingo, não tinha graça o fim de semana. Você tinha que sair. Você tinha que sair, dar um passeio. Então, eram valores diferentes, mas que não tenha dúvida que tinham importância muito grande para a gente na época. Hoje, a correria, o desespero, não é mais aquelas reuniões, aquele movimento dos jovens, das moças andando, os caras, hoje os caras vão para barzinho, mudou. É situação diferente. Se você falar para esse pessoal sobre aquilo, o cara vai falar, puta, caretice era aquilo, né? Mas eu acho que cada um vive o seu tempo, e acho que cada um, tanto Votorantim como Sorocaba, cada um teve o seu valor, a sua beleza naquele tempo. E tem hoje. A Votorantim criança é mais bonita no tempo de sua juventude ou agora que você já governou? Olha, se você olhar pelo lado mais poético da coisa, sim, você encontra coisas muito bonitas que foi o que você viveu, né? Mas se você olhar em termos de desenvolvimento, em termos de facilidade das coisas, em termos de progresso, em termos de
tanta coisa benéfica, hoje não tenha dúvida que tem muitas vantagens maiores. Em contrapartida, é evidente que tem as desvantagens, a violência, uma série de outras coisas que estão aí. Mas acho que hoje, a vida de hoje, eu falo que quem está vivendo um período de hoje, nós somos privilegiados, nós estamos vivendo um momento acelerado do desenvolvimento da mente humana, onde coisas que era sonho do passado, hoje é uma realidade palpável que a gente vê e que não acreditava que acontecesse. Prefeito Irinaldo, conta pra gente o seguinte, o senhor acredita em Deus? E como é que é o Deus de um vencedor político? Não é diferente de um Deus que para qualquer pessoa, não. Eu acho que quando você tem fé e você acredita, o Deus vai ser sempre o mesmo. O Deus é a força superior que te apoia e que você busca quando você precisa e que acredita que Ele te ajuda quando você precisa. Por mais intensa que seja a sua vida, por mais movimentada que seja, chega uma hora que você precisa parar e pensar e lembrar dEle. E recorrer a Ele. O senhor pede muito para Ele ou agradece? Aí eu agradeço bastante, mas eu peço também. Ou o senhor tem algum santo que intercede? Aliás, eu vou dizer para você, claro que a gente tem as aspirações, mas até no meu pedir, eu sempre peço para o meu Deus, se eu for merecedor, me dê. Sim. Agora, como é que um menino que trabalhou no bar quase 300 anos nunca ficou bêbado, ficou bebum? Essa é uma das coisas que eu acho que isso realmente é um fato importante na minha vida. Sim. Eu costumo falar para as pessoas que eu não tenho tendência para certos vícios, porque eu vendia cigarro e tinha cigarro à minha disposição. Eu vendia bebida, tinha bebida à minha disposição. Conversava com pessoas que tinham todos os defeitos que você possa imaginar, porque em botequim, não é isso? No entanto, graças a Deus, eu atravessei todas essas fases e não tenho esses vícios. Muito pelo contrário. Acredito até que quando criança, em algumas circunstâncias, eu até aconselhava as pessoas sobre o vício, evitar o vício. Agora, uma pergunta então para o pai Irinaldo. É fácil entrar no vício. Agora, para o professor Irinaldo, é difícil de um viciado sair do vício? Que é nada, porque o senhor como professor, como prefeito até, posso até dizer isso, muita gente veio pedir, pelo amor de Deus, para o senhor ajudar, internar, porque eu quero sair, quero encontrar Deus, não sei o que e tal. É mais difícil. Difícil. Pelo menos o que a gente enfrenta no dia a dia, os problemas que chegam até a gente, as dificuldades de famílias que você vê, o desespero, é difícil. E às vezes até a própria pessoa se sente fraca para enfrentar o vício, não tem poder para escapar do vício. Isso é terrível, fica escravizada, sabendo que está fazendo mal e continua no vício. Então esse é talvez o maior problema talvez que a humanidade tenha hoje pela frente. É você ver uma pessoa que você gosta, ver uma pessoa que tem tudo para ser uma pessoa importante na vida, se acabando e sem ter força própria para reagir, para enfrentar essa situação. Então é um desafio que não vai ser vencido de forma fácil, mas que a sociedade, todo o processo de evolução científica e mental do ser humano tem que se fazer para libertar as pessoas deste mal que é hoje o grande mal que afeta e que prejudica grande parte da população, principalmente os mais jovens. Agora, a pergunta aí para o professor, porque o senhor é pre e pro. Agora a pergunta para o pro. Professor Irinaldo Alves da Silva, eu quando fiz o grupo escolar, eu aprendi a fazer dízima periódica, aprendi a fazer cada coisa, teoremas, os mais isso no grupo escolar, quarto ano no grupo escolar, tá, aqueles problemas duríssimos, o caminhão saiu de São Paulo com 30 litros de gasolina, vai chegar em Botucatu com quantos litros, andando meio quilômetro, sabe aquelas coisas tal. O ensino do meu tempo e o ensino do tempo do senhor de menino era mais duro, era mais ditadura do que o ensino de hoje, que não serve para nada? Sabe, Desidério, o ensino em si, como tudo, tem mudado, né?
No tempo, não sei se no seu tempo tinha a chamada palmatória. Tinha palmatória e Certo. tinha os três grãozinhos de milho para o aluno burrinho e tinha um cone na cabeça escrito burro se ele não soubesse responder sobre dízima periódica ou se não soubesse fazer uma dissertação, uma narração e uma composição no segundo ano do grupo escolar. Havia uma forma diferenciada do ensinamento e do aprendizado. Você era, no primeiro ano, você tinha que ficar repetindo tabuada o tempo inteiro. Exato. Até você decorar com 9 tabuadas, do 2 até o 9. Porque a você era fácil, né? 2, 3. Certo. No grupo escolar você chegava, os primeiros dias era coordenação motora, exercício de coordenação motora, você já passava para a cartilha, no segundo semestre você já pegava o livro, no final do ano você estava lendo e interpretando. Perfeito. Certo. Então era um ensino mais objetivo, mas mais compulsório, certo? De uma forma geral era, certo? O que houve na realidade, o que tem acontecido, é um processo mais liberalizante do ensino. Hoje o professor deixou de ser o detentor do conhecimento para ser o ordenador do conhecimento. Antigamente o professor falava, não se questionava. Hoje não, o professor emite uma opinião e pode trocar ideia e enriquecer a sua opinião com propostas que o próprio aluno traz. Então é um processo totalmente diferente. Mas acho que, olhando pelo prisma de resultado de aprendizado, a escola do passado, ela foi mais eficiente do que a de hoje. Eu brinco sério com sobrinhos, com garotos que estão aí fazendo faculdade e tal. Eu brinco sério o seguinte: olha, vocês com formação de universidade, vocês com o ensino que vocês têm, não sabendo ler, saindo do ginásio, de escrever, saindo do ginásio, vocês não passariam na admissão do ginásio do meu tempo. Como é que foi o estudo? Ele melhorou, avançou? Porque eu sempre digo, e eu sei, é professor e eu posso até entender aonde que eu quero chegar. Aqueles professores, o senhor pegou isso, só do giz e da lousa e o apagador, se faziam o diabo, né? Hoje, com toda essa parafernália, tal, essa coisa, os professores do nosso tempo seriam deuses com toda essa facilidade que tem a escola? Sabe, olha, houve um processo uma mudança muito grande, muito grande. Há alguns anos atrás, o professor se aposentava com 25 anos de trabalho. Sim. Com um cargo de meio período. Sim. Não é isso? Hoje, o professor, eu vou dar um exemplo, teve um período que eu dava aula, eu saía da minha casa às 7 e pouco da manhã, voltava às 11h30 da noite, eu dava aula em 5 escolas diferentes. Claro que é um processo exige muito do professor isso. E a própria sociedade, ela vai exigindo das pessoas e, consequentemente, a escola tem que preparar o cidadão para a vida, um processo diferenciado. E ela não mais se faz rigorosamente dentro de um aspecto só. Você tem uma formação geral, ampla do cidadão, e a escola se preocupa também com isso. Por isso, eu acho que há muito desafio pela frente, mas os exemplos bem-sucedidos de resultados, de experiências educacionais, se encontram nas escolas mais humildes. Sim. Professores mais distantes do que nos grandes centros e nas grandes escolas, com toda a sofisticação que ela pode apresentar para o aluno. Acho que a educação é o nosso grande desafio. Nós temos tudo para buscar os caminhos certos. O país tem investido bastante, tem aumentado o número de horas que o aluno fica na escola, tem diversificado o corpo de professores, procurado analisar o aluno sob todos os aspectos, tal, mas ainda é o grande desafio nosso, é uma escola mais de resultado, onde ela prepare o cidadão de uma forma mais eficiente e competitiva para enfrentar o mundo de hoje.
Agora, pergunto para o prefeito. Eu gosto de falar assim, prefeito, vereador, para quem já foi, porque é muito difícil se eleger. Agora, 4 vezes é muito para a cabeça. Então, eu não sei usar a expressão ex-prefeito, não bate. Agora, conta para a gente o seguinte, para o prefeito. Como que é possível, aí é a educação, como é que é possível roubar merenda de escola? Quem é esse, não vou falar essa criatura, cidadão, tal, aquela coisa. Quem é essa figura? Teve escola, roubar merenda na escola. Aqui em Sorocaba já aconteceu várias vezes, né? Quer dizer, que é para as crianças, tal, aquela coisa toda. O senhor, como prefeito, já passou por isso em Votorantim, o senhor entende como quem faz isso? Olha, Desidério, tem algumas situações distintas. O roubo, quando ele se faz por necessidade, errado, mas compreensível. A destruição, pelo bel prazer de destruir, de jogar fora, como a gente vê a maior parte dos casos, isso é maldade, isso na realidade é inadmissível. Claro que você tirar a alimentação de crianças, as crianças que vão lá também são carentes, também precisam, tal, mas ainda tem o respaldo do poder público, né? Agora, a destruição, como a gente vê com frequência, esse é imperdoável porque não tem, né? Existem pessoas que, de má índole, destrói pelo prazer de destruir, né? Mas é uma coisa que tem que parar para pensar. Porque não é possível que a pessoa que faz determinadas coisas, não tem uma hora que ela não pense, afinal de contas, por quê? Para quê? Certo? Eu insisto, tem pessoas de má índole, mas de uma forma geral, a maior parte das pessoas que faz isso são pessoas más, pessoas que não têm muito respeito pelo semelhante. O Irinaldo é mais forte como professor ou como prefeito? Eu acho que eu não sou forte muito, né? Eu faço o que eu posso em ambos os sentidos. Gosto muito de dar aula, parei, já está vai fazer 9 anos, fiz 9 anos que eu parei. Sempre gostei de dar aula, senti a falta. Eu tive um exemplo de magistério, que foi um exemplo que me deu condições de avaliar bem o processo evolutivo da educação. Porque eu dava aula, ficava fora um período e voltava, dava aula e eu sentia as modificações que aconteciam nesse período, sabe? Acho que todo professor, o desejo do professor é ver o sucesso do aluno. É desenvolver um trabalho educacional que o menino que saiu, o moço, o jovem que saiu da sala de aula que você estava ministrando aula, sejam pessoas de bem que prosperem e você prospera junto com ele. A grandeza de um aluno seu traz um certo vaidade, um certo orgulho para o professor, assim como é triste para a gente ter alguns alunos que não têm sucesso e muito pelo contrário, fracassam como pessoas, como cidadãos. Então, o professor está muito ligado a isso. Agora, o que eu fiz na minha vida e tudo que eu fiz, eu me entrego para aquilo que eu faço. Eu sei que às vezes a gente chama até a gente meio de Caxias e tal, porque para mim, não é que eu faço para judiar, não. Eu dou chance para o aluno aprender quando eu estava ministrando aula. Então eu usava muitos instrumentos de avaliação a tal ponto de chegar a fazer uma prova. Sim. Onde cada aluno tinha uma prova diferente. Pode colar quem quiser, não tem problema, a prova de cada um é diferente do outro. Entende? Essa forma diferenciada de fazer, dar chance do aluno mostrar o que ele aprendeu. Agora, se não aprendeu nada, não aprendeu nada, então não pode prosperar, tem que voltar e refazer, não é isso? Mas eu sempre fiz. E assim como eu faço, onde eu tive no exercício do mandato da prefeitura, o meu tempo é integral. Todo mundo sabe, eu fico de noite, em fim de semana, eu procuro ir fundo para saber, para acompanhar, para ter certeza do que estou fazendo. A mesma coisa eu fiz no magistério quando eu dava aula. O senhor tem mais medo da mentira ou da traição? Olha, eu tenho medo dos dois, mas a traição é pior. Na política tem muito traiçoeiro? Eu falo que a atividade política
é a atividade humana que mais te dá chance de conhecer as pessoas. Certo? E quanto mais você conhece as pessoas, mais você fica com o pé atrás. É muito difícil. Não que é todo mundo, graças a Deus não é todo mundo. Mas a política, ela parece que desenvolve nas pessoas alguns comportamentos que eu não sou adepto dessa teoria de que os fins justificam os meios, não. Para mim, se for para mim subir mutilado, eu prefiro ficar inteiro aqui embaixo, moralmente falando, certo? Então a política, ela atrai muito dessas coisas de pessoas que não são tão corretas no trato com você. Agora, política, no caso de prefeito, não é profissão. Mas conta pra gente, qual das duas atividades fez o Irinaldo mais feliz? A de prefeito ou de professor? Olha, eu sei que sou assim meio, mas eu gosto das duas coisas. Magistério eu parei. Política assim mesmo, eu não gosto. O senhor joga triplo sempre? Magistério eu parei. Mas continuo gostando do magistério. Quando eu decidi ir para o magistério, uma das coisas que eu tinha idealizado, eu pretendia fazer carreira no magistério. Não fiz dentro do caminho normal, mas eu cheguei a ser assessor da secretária de Educação, Rosinei Bauer. Eu fui dirigente regional de ensino em Taboão da Serra, em Embu. A Neu Bauer era cabeça, eu conversava muito com ela, ela revolucionou era um trator. Foi fantástico. Então eu fui chefe, fui um dos chefes de gabinete dela, atendendo a pedido dela, fui para responder pela direção da diretoria de Taboão da Serra e Embu. Fui lá a pedido dela para resolver problemas, entende? Tive aqui na delegacia de Sorocaba, onde ajudamos a instalar o Centro de Ensino Supletivo de Ensino Médio, que foi lá no Cefam, na Jardim Pagrato, lá em cima. Depois veio o supletivo para Votorantim também, esse supletivo semipresencial. Então eu gostei como eu disse para você, quando eu me proponho a fazer uma coisa, eu me dou por completo naquilo que eu gosto de fazer. Então, tanto o magistério como a política, eu disse que são os dois caminhos que eu segui, né? A política eu ainda sigo, talvez não dispute mais cargo eletivo, mas gosto da política, sou o presidente do meu partido na minha cidade, quero ministrar cursos, falar sobre política com os jovens, com o pessoal novo que está chegando. Acho que isso é um papel importante que eu posso fazer na política. E está aí a minha filha, que eu pedi tanto para ela não se envolver com política, hoje está aí no 3º mandato de vereadora. Uma vez sua esposa falou, Irinaldo, para com isso, só tem ladrão dessas coisas aí, estão roubando muito, aí você não serve para isso. Olha, quando eu comecei a namorar a Amália, minha esposa, eu era vice-prefeito. Ah, tá. Certo. E nós tivemos alguns probleminhas no começo. Eu sentei um dia com ela e falei, olha, eu gosto disso que eu faço. Vai ser difícil a gente continuar se eu não puder exercer, se eu não tiver essa liberdade. Então, eu respeito você, quero continuar com você, mas nós vamos ter que acertar. E ela está comigo até hoje. Ela se envolveu, participa de tudo comigo, sofre barbaridade, porque você não precisa nem dizer que a vida de político é terrível, mas que nós casamos vai fazer 45 anos. Política é vício? Está no sangue? Eu não sei. Não estou falando na política rasteira, eu estou falando na política, tipo Irinaldo, Ulisses Guimarães, está no sangue. Como é que... o que diria será hoje o Ulisses Guimarães, o Paulo Brossard, né, vendo a política do Brasil hoje e tal, só na base do toma lá da cá, já existia desde o tempo de Dom Pedro I, antes da República e tal, aquela coisa toda, mas hoje é deslavadamente, né? Então, a polícia está pegando, mas os caras continuam tentando furar o bloqueio e roubar. Então, esse é um aspecto sério da política, porque é o que você falou e é verdade. Toda a vida existiram pessoas boas e pessoas ruins.
Agora, a forma como isso prosperou, como cresceu, como chegou escancaradamente nas altas esferas do poder executivo, de poder legislativo, certo? Isso, evidentemente, que é um mal que acaba se gerando, fazendo com que ele prospere nas bases, certo? Então, eu não vou dizer que é o pior período. O que a gente sabe é que, se tem conhecimento, é o pior período que nós estamos vivendo, certo? E a gente, evidentemente, às vezes fica meio frustrado, porque para o povo há uma certa generalização das coisas. Sim, não, o povo eleitor, todo mundo é ladrão. É uma generalização, e eu falo para você, eu lamento muito. Sim, eu fico triste quando eu vejo, porque a minha vida, olha, eu já disse para você, este ano, eu já em 68 eu fiz 50 anos que eu ganhei a primeira eleição de vice-prefeito em Votorantim, certo? Exerci 18 anos o mandato de prefeito, fui vice-prefeito 4 anos, num período onde só tinha um cargo de confiança, chefe de gabinete. Só eu e o Luiz do Patrocínio administramos Votorantim naquele período. Os demais diretores tinham sido nomeados pelo prefeito que saiu. Então, eu tive, naqueles primeiros 4 anos, praticamente, eu não diria nem estágio, mas até certo ponto, exercício de mandato de prefeito na ausência do Luiz. Fui secretário, fui chefe de gabinete em outros períodos, fui presidente da Comissão de Desenvolvimento do meu município, secretário de Educação, presidente do Conselho Municipal de Assistência Social. Então, eu vivi Votorantim toda a plenitude, certo? Mas eu não digo que é vício. Eu gosto, mas sou capaz de abdicar. Quando aconteceu o fato do prefeito que eu estava lá, o Lazinho, que o Luiz morreu, ele era o vice, assumiu, aí ele resolveu mudar de partido. Criou-se naquela época a PP, ele foi. Quando eu tomei conhecimento que ele mudou de partido, pura e simplesmente eu fui e entreguei o cargo para ele. Mas fica. Não, eu não tenho como ser seu chefe de gabinete, você sendo o prefeito de um outro partido. Você resolveu mudar, não está bom o partido nosso, não está, tudo bem. Eu fico no meu partido, você fica no seu, só que foi embora. Entreguei o cargo e fui embora. Então não é uma questão de cargo, de poder, de... Em 1990, depois da eleição de 88, de 86, trocou o governador. Depois começaram a acontecer algumas coisas no PMDB que eu não concordava. Sim. Que eu não concordava. Chegou uma hora, um grupo do partido já tinha criado o PSDB e eu continuava no PMDB. Mas quando aconteceram algumas coisas que não batia, eu era em Votorantim a liderança mais expressiva do partido. Do PMDB na época. Sim. Reuni o pessoal e disse, não vou pedir para vocês acreditarem no que eu não acredito mais. Vou sair pela porta da frente por onde entrei. Mas eu não permaneço mais nesse partido. Estou entregando meu pedido de desfiliação e saí do partido. Então, dizer que é vício, pode até ser, mas não um vício que, eu falo no meu caso, que me impõe a situações, não. Graças a Deus impera comigo o meu bom senso. Eu já disse, alguém pode me fazer qualquer coisa, mas primeiro tem que me convencer. Se não me convencer, não vai me fazer nada, porque eu não concordo. E como é que vai ser tirada para o ímpar? Quem que a sua esposa vai querer como candidato a prefeita na futura eleição? O Erinaldo ou a Fabiola? Aí, Desidério, política, Magalhães Pinto dizia que era que nem nuvem. Você olha para o céu, está de um jeito. Você abaixa a cabeça, olhou de novo, já mudou. Mas se o céu não tiver nuvem? Certo.
Aí vai ter que prevalecer o bom senso. Hoje, a gente não esconde que existe um desejo de renovação da população. Sim. Isso é claro, entende? Então, para quem já foi como eu, quem já está como eu há 50 anos quase na linha de frente da política, e eu tenho na minha casa uma menina que está aí, que eu não queria que tivesse na política, já insisti, mas os filhos não obedecem muito a gente, né? Então hoje ela está aí, e ela é hoje a liderança, uma das lideranças, se não a liderança mais expressiva de Votorantim hoje. Eu acho que por uma questão de coerência, ela deve ser, possivelmente, se o partido concordar, se o grupo concordar, ela pode vir a ser a candidata. O Irinaldo tem medo de morrer? Não. Não? Não, eu não tenho medo, eu sei que uma hora eu vou. Ah, Eu tenho tem certeza tenho disso? consciência disso. Certo? Agora, se der para protelar um pouco, não tem problema. Verdade. É. A política está ficando sem opção? Não, ela está precisando renovar. Mas renovar com opção ou sem opção? Não, que renova? não. O que existe, Desidério, é que, infelizmente, as coisas ruins, elas recebem, são desproporcionalmente, ou recebem uma proporção muito maior de divulgação. Tem gente boa. Tem gente boa. E tem gente querendo entrar na política. Não estranho, quantos e quantas pessoas excelentes seriam bons vereadores, bom prefeito e perdem eleições. Então hoje o grande desafio é despertar o povo para uma escolha mais consciente de... O que o Irinaldo faria se fosse prefeito de Sorocaba? Faria por Sorocaba, que Sorocaba não tem e Sorocaba precisa ter? Olha, eu não me atrevo a entrar nesses detalhes assim, porque eu não tenho esse conhecimento muito detalhado das particularidades. É duro conversar com política. Em Votorantim, o que Votorantim não tem e precisa ter se você fosse prefeito agora? Não, em Votorantim, com todo o respeito, eu deixei uma proposta de governo para futuro, certo? O que o país vive hoje é um momento difícil financeiramente. Existem hoje, de uma forma geral, municípios e estados com estruturas que, pela situação financeira do país, eles estão tendo dificuldade para manter o que existe. E a perspectiva de novos investimentos, novas programações em termos de obras para a cidade, ela está enfrentando dificuldade hoje. Então não é um problema específico das cidades como um todo, porque tem município que tem uma situação diferenciada, mas poucos. A grande maioria está entrando num processo de insolvência. Ou se altera o processo, ou senão nós vamos ter situações bem mais difíceis daqui para frente. O governo atual está apostando muito nessas reformas, o povo está esperando muito essas reformas, porque está chegando num ponto onde a despesa está superando a receita. E aí é difícil você imaginar. O prefeito Irinaldo sabe fritar ovo? Fazer sanduíche eu sei que o senhor sabe. A falar a verdade, eu nunca fritei ovo. Eu sei fazer café. Nem café? Não, café eu sei. Sabe fazer café? Sei, mas ovo eu nunca fritei. Me meti uma vez a tentar, quebrou o ovo fora. Com casca e tudo, né? Fica uma anarquia, né? Uma anarquia. Esta foto aqui, Carlinhos, chupa essa foto na frente aí para os nossos telespectadores ao vivo. Essa foto é a foto do candidato a prefeito, foto do candidato a deputado, é foto que o Irinaldo já preparou para a próxima campanha, que começa a partir de setembro desse ano, porque começa a mudar partido, aquela coisa toda, e o ano que vem começa tudo de novo. Que foto é essa aqui, Irinaldo? Não, essa é uma foto que eu estava no exercício do mandato de prefeito quando nós tiramos. A gente tem, normalmente a gente tira, quando vai fazer uma campanha, você tira uma sucessão grande de fotos para escolher a que vai ser a foto que vai ser usada na campanha. Essa é uma delas que eu usei, mas mais do que tudo, ela é só um cidadão comum, não tem nem pretensão de prefeito, nem pretensão, é um cidadão só. Então conta para gente, 1 minuto para você responder. Você é um homem feliz, e o que é felicidade para um professor e o que é felicidade para um prefeito? Felicidade é você estar satisfeito com o que você tem.
É você saber que o que você fez ou foi o que você achou que foi correto. Não ter o ressentimento de ter carregando a culpa de erros que você cometeu intencionalmente. Estou satisfeito com o que eu tenho, com o que eu fiz. E se tivesse que fazer tudo de novo, seria igual, porque eu fiz consciente. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain. Nothing's worrying me.